Muito bem, gente. Então nós vamos continuar a nossa formação. Para quem assistiu os dois episódios anteriores, a missa parte por parte. Quem não assistiu tem a opção de ver no nosso canal no YouTube, né? Coisas de Missão, lá estão. Essa aqui também estará lá, né? Postada logo amanhã. Então, caso alguém não tenha visto e queira ver, as três partes. A primeira parte nós abordamos os ritos de entrada, né? E a liturgia da palavra. A segunda parte foi a liturgia eucarística, né? Que terminou com o rito da comunhão, com a comunhão. E agora a terceira, né? Segunda e terceira partes. E agora nós vamos para a quarta e última parte da missa, que é a parte que um monte de gente gosta, né? São os ritos finais. Então os ritos finais, eles vão começar a preparar justamente o encerramento da Santa Missa. Como os ritos iniciais, né, foram para preparar a celebração, os ritos finais também é para preparar a nossa despedida. Então nós não entramos na igreja de qualquer jeito e também não saímos de qualquer jeito. Qual que é a importância dos ritos finais? Não é só porque a missa acabou, não, né? Como que começa? Onde começam os ritos finais? Começa com a saudação do sacerdote, né? Logo após a oração, após a comunhão, que termina o rito da comunhão. Com essa saudação nós começamos já os ritos finais. Após a comunhão, a oração após a comunhão, as pessoas se sentam e ali tem a saudação do sacerdote, ali pode haver os avisos finais, né? Alguma homenagem que tenha que ser feita, que possa ser feita. Tudo isso aí com muita rapidez, né? Nada pode ocupar o lugar central da Eucaristia. Então os ritos finais não podem, na verdade, ser muito demorados, né? Mas o interessante é que esses avisos, essas homenagens não sejam feitos, né? Ou feitas antes da oração após a comunhão. O rito da comunhão só se encerra com a oração após a comunhão. E aí, feitos, né? Todos esses, né? Enfim, tudo que tiver que ser feito ali, avisos paroquiais, enfim, nós vamos começar a nos preparar para a despedida. E o que é a despedida? A despedida, nós podemos dizer assim que toda missa é um envio. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, quando a missa ainda era toda em latim, o padre usava uma expressão latina e ele dizia assim para o povo: ite missa est. Se nós formos traduzir, né, é uma expressão pequena, mas traduzida para um bom português, é algo mais ou menos assim, ó: ide, a missa terminou. Vocês agora têm uma bênção e uma missão. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é viver aquela missa, né, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Então toda missa, ela é um envio, ela termina com um envio. Ide, mesmo agora em tempo de pandemia, né, que nós não podemos sair de casa, é correto que o sacerdote diga ide. Ide viver a sua missão, que pode e deve ser vivida na primeira igreja, que é a igreja doméstica, em casa, né? Então, com essa despedida, nós nos retiramos. De que forma? Aí começa-se o canto final. Agora, veja bem, existem alguns costumes em lugares diferentes. O padre às vezes sai pelo corredor principal, por onde ele entrou, às vezes sai pelo fundo, não importa. O importante, gente, eu já vou responder uma das perguntas que chegou aqui para nós, né? Em parte eu vou responder essa pergunta, é que ninguém saia da igreja antes do padre, né? Falta de respeito, inclusive, né? O sacerdote, né, e os servidores do altar deixaram o presbitério, as pessoas começam a sair. Qual que é o papel do canto final? Para nós sairmos com a missa na nossa cabeça, sairmos bem da Santa Missa. Então eu preciso ficar na igreja até terminar o canto final? Não. Eu posso sair da igreja em silêncio, ou eu posso sair ouvindo ou cantando. O canto final é o correto, é o adequado. Eu não devo ficar lá na igreja conversando, nem muito menos sair conversando. Então o canto final ele tem essa motivação, né? Preparar a nossa saída e para nossa. Então tem que ser um canto entusiasmado que nos mande para missão. E essa missa, ela terminou? Aí que vem o grande segredo, né? Ela não termina. Quando que uma missa termina? A missa só termina quando começa a próxima. Aquela missa da qual você participou e você recebeu o envio, ide, a missa terminou, aquela missa só vai se encerrar quando você for à próxima missa. Aí quando você começar a participar de outra missa, aquela missa anterior, ela se encerrou. Tá vendo a importância e a missão que nós temos? Por isso que toda missa é uma missa de envio. As pessoas costumam usar, eu não vou aqui criticar nenhum padre, nenhum movimento, nada, mas costumam usar nomes para as missas, né? A missa de cura e libertação. Pera aí, gente. Missa é missa, ponto. Toda missa é missa de cura e libertação. Nós temos alguns movimentos que fazem a missa de envio, que marca a abertura do movimento. Não tem problema nenhum.
Mas é importante que eu saiba que toda missa é um envio, eu sou enviado para a missão, né? No Missal Romano, na Instrução Geral do Missal Romano, existem missas, algumas missas especiais, né? Missas em memória dos santos, da Virgem Maria, né? Missas com enfermos, missas com crianças, mas lá não tem missa de cura e libertação, missa de louvor, toda missa é louvor, ação de graças, né? É louvor. Então, nós precisamos entender isso, ok? E com esse canto final e essa bênção, nós encerramos a Santa Missa. Detalhe da bênção. O padre dá a bênção sozinho, você não repete, né? A Assembleia não repete, em nome do Pai, do Filho. O padre dá a bênção, ali, da mesma forma como houve um diálogo no começo, o Senhor esteja convosco, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, nós estamos dialogando com o sacerdote, com o presidente da missa. No final é a mesma coisa, né? O Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. E o Padre nos dá a bênção e nós ficamos em silêncio. Ele diz a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós fazemos e respondemos amém. E ele vai nos dizer, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ele ou o diácono, se houver um diácono presente na missa, essa parte é do diácono, né? E nós vamos dizer o quê? Graças a Deus. Graças a Deus que nós tivemos a oportunidade de viver a Santa Missa e vamos sair para a missão. E qual é a melhor maneira de nós recebermos a bênção? Né? Seguindo a fórmula bíblica, inclinai a vossa cabeça para a bênção. Então a melhor maneira é nós inclinarmos a nossa cabeça, estendermos a nossa mão e depois fazemos o sinal da cruz. E com essa bênção nós começamos a nossa missão, né, de viver aquilo que nós vivemos, aquilo que nós bebemos, a Eucaristia, comungamos a palavra, né? Então, assim se encerra a missa. O Kleber está colocando aí uma observação, cada lugar tem um jeito, naturalmente, né? Mas, ó, em Matelândia o povo sai depois que o sacerdote entra na sacristia. Pronto, ele saiu, o povo começa a sair. O canto final continua, né? Até todo mundo sair da missa. Gente, olha só, quanta coisa, né, que eu tenho recebido, a Leila tem recebido testemunhos essas semanas, né? Quantas coisas que nós aprendemos, né, da Santa Missa. Lembrando que quem está falando aqui é um leigo, numa linguagem de leigo, uma linguagem simples, né? Esse material, eu vou indicar um material para você, Missa Parte por Parte, boa parte do que eu falei eu tirei de lá, que está no Google, Missa Parte por Parte, da editora Cleofas. Foi escrito pelo professor Felipe Aquino, não tem ninguém melhor do que ele, né, para escrever. Então a gente tem que saber de qual fonte também que nós estamos bebendo, tá certo? Então é isso, e nós temos aqui algumas perguntas, né? E lá o tempo passa, né? O tempo voa, e nós vamos com algumas perguntinhas aqui, e essas perguntas foram chegando para nós desde a primeira live. Eu não sei se alguém vai conseguir fazer pergunta aqui hoje, né? Aqui alguém perguntou, é errado se ajoelhar para receber a bênção final? É uma forma, em alguns lugares tem até esse costume, não há necessidade, tá? Lembrando que a missa é uma missa comunitária, então é importante que a gente faça aquilo que a nossa comunidade é acostumada a fazer, né? Não vai brigar com o teu padre, o Claudinei falou, não falei nada, né? Coloquei aqui alguns exemplos, algumas coisas, né? Então nós devemos receber a bênção, pelo menos com a cabeça inclinada e as mãos, né? Não há necessidade de nós nos ajoelharmos para receber essa bênção, né? E falando em bênção, gente, essa bênção que anotou todas as perguntas hoje, né? Essa bênção aqui, ó. Oi, Leila. Boa noite, gente. Tudo bem, Leila? Tudo bem, graças a Deus. Essa bênção aqui foi a minha assessora para assuntos aleatórios. E a semana que vem já, né? É a live com as crianças? Com as crianças. Terça e quinta? Terça e quinta. Terça e quinta. E no meio o Padre Edmilson. Olha que bênção que vai ser. Vai ser corrido. Vai ser corrido, mas vai ser uma bênção de Deus, né? Então na terça e na quinta eu vou fazer o que ela fez, né? Fazer o papel de bastidores, né? Cuidar de tudo aqui, né? Inclusive dela. Leila, dentre as perguntas que você anotou aí, qual que é a primeira pergunta? Primeira pergunta, assim, fala sobre os irmãos protestantes que vivem insistindo que nós adoramos imagens na igreja, na missa, principalmente na missa, vamos adorar imagens. Tá certo. É uma linguagem, né, que nem vale a pena a gente ficar muito tempo, né, até porque o objetivo nosso aqui é outro, né, mas eu tenho certeza que quem fez essa pergunta foi porque associou as imagens que existem dentro da igreja, né. As imagens dentro da igreja existem lá para o nosso devocionário, para a nossa devoção, a imagem de Maria, a imagem dos padroeiros, né. Então, em momento algum, para começar, em momento algum existe adoração. Católico que adora a imagem não é católico, primeiramente, né. A igreja, a Bíblia nunca mandou ninguém adorar a imagem.
E durante a missa, as imagens que estão lá, elas não fazem parte da celebração, são apenas um devocionário, tá? Então, não existe adoração de imagem em momento algum, em lugar algum, especialmente na Santa Missa, né? De forma alguma vai ter esse tipo de adoração dentro da missa, ok? Então eu vou ser bem objetivo nas respostas para a gente conseguir fazer todas, né, Leila? Isso. Próxima? Por que tem música na missa? Olha só, uma pergunta simples, né? Parece uma pergunta simples, mas é interessante. Por que tem música na missa? A missa tem toda uma liturgia, lembra? Nós falamos sobre isso. Olha, antes eu vou ler porque depois passa rapidinho. Olha o que o Padre Edmil escreveu aqui, Leila. Leila, Macapá quer conhecer você. O Claudinei fala muito em você. Eu só falo bem, né, Padre? Me defende aí. Ela vai ficar um pouquinho junto com a gente, Padre, na live de quarta-feira, se Deus quiser. Mas um dia ela vai aí, Padre. Se Deus quiser, né? Reza, Padre, dá a sua bênção aí, ó. Que vai dar certinho, né, da Leila aí o ano que vem, se Deus quiser, né? A missa tem um rito, né? A liturgia. E o que é música? Uma expressão de louvor. Uma grande expressão de louvor, né? Desde a igreja primitiva se cantava, né? Os salmos eram cantados, Jesus cantava os salmos, né? Então a música nos ajuda a rezar, nos ajuda a louvar. Então aonde tem, eu já falei de música, né? A música na missa ela é funcional. E eu vou dar um recado aqui já para os músicos, né? Muita gente pediu uma live só sobre música na liturgia. Se os músicos encamparem a ideia, nós fazemos a live, tá? Mas depende de vocês, né? Quererem e se organizarem como paróquia para a gente ter um alcance aí, né, para a gente se dedicar mais para essa live aí, tá certo? Então a música nos ajuda a louvar, ela tem um papel importante. Imagina um retiro, um acampamento sem música, né? É quase impossível, né? Então dentro da missa também, ela nos ajuda a louvar a Deus de forma melhor. Então por isso a música dentro da missa, tá certo? Parece uma pergunta simples, né? Mas foi muito bem pensada. E a próxima pergunta, Leila? Você vai falar que essa pergunta foi feita por uma criança. Sério? Olha só, a Leila sabe quem foi, eu pedi para não saber quem foi. É correto o músico tocar a missa o tempo todo sentado? Depende. Se for um músico preguiçoso, ele fica, mas correto não é. Gente, eu gosto de brincar um pouquinho nas respostas, até para elas não serem tanto quanto duras, né? Depende do instrumento que ele toca em primeiro lugar. Por exemplo, não dá para tocar bateria em pé. Teclado, dependendo de algumas situações, alguém prefere tocar o teclado sentado. Porém, ele não toca a missa inteira. Então, o correto não é tocar na missa da gente, é tocar a missa. Da mesma forma como cantar. Não é correto falar, eu cantei na missa. Eu canto a missa e não na missa, né? Então, se o músico é baterista, ele é tecladista, ele está sentado, o carrom, né? Ok, mas quando ele não está tocando, ele faz aquilo que a Assembleia está fazendo, aquilo que a liturgia propõe para o momento. Se é hora de ficar em pé, fica em pé. Se é hora de ficar sentado, fica sentado. Se é hora de ficar ajoelhado, fica ajoelhado. E na hora que ele está tocando, obviamente, não tem problema nenhum. Agora, ele ficar a missa inteira sentado, porque ele é instrumentista, aí não dá certo, né? Eu espero que isso não aconteça, né? Tá certo? Espero ter respondido bem também, ok? Leila, mais uma perguntinha? O povo quer saber. Ixi, lá. Quando é assim, é fogo no parquinho. Fala. Palmas na missa. Pode? Meu Deus do céu. Padre Edmilson, socorro. Olha, quando o povo pergunta palmas na missa, é porque o povo lê no Facebook, nas redes sociais, aquelas grandes polêmicas, né? Que quem bate palma na missa está aplaudindo os algozes de Jesus, e que não sei o que, que não sei o que, vai pro inferno, e que não sei o que. Gente, primeira coisa, não vamos entrar nessa pilha. Caridade acima de tudo. Nós precisamos aprender a respeitar quem pensa diferente de nós. Leia os artigos do Padre Zezinho para você ver. Ele sempre fala e insiste nisso, né? Respeitar quem pensa diferente de nós. Posso bater palma na missa? A resposta é muito simples. Sim e não. Por que sim? Porque missa é uma expressão de louvor. Então, por exemplo, na minha diocese, nós assistimos muitas missas, né, também na nossa diocese, a gente vai sempre na Viraí e nesses tempos também, mas quando a gente vai na catedral, o Dom Héttori, que é o nosso bispo, ele puxa palmas, entendeu? Então, se o bispo puxa, alguém vai falar que está errado, não é? Então, veja bem, eu posso bater palmas? Sim, não tem problema nenhum em alguns momentos. Agora, quando que eu não devo bater palmas? Por exemplo, época da quaresma, eu não deveria bater palmas, é um tempo de recolhimento. Época do advento, não deveria bater palmas na missa, é um tempo de recolhimento. E mesmo durante a missa, que a gente pode bater palmas, algumas músicas não convêm. Eu sei que alguns movimentos, né, alguns encontros, né, as missas são mais efusivas, as pessoas batem palma e tal, e outros não, é mais do lado tradicional, isso não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, não convém bater palmas no ato penitencial.
Não convém bater palmas no canto da comunhão, por exemplo, né? No ofertório, não convém. Então, em alguns momentos... Então, a música de entrada, o Glória, o Santo, que é uma música sempre festiva, né? Não há problema algum. Vai chegar um tempo, e você vai ver, conforme você vai tendo maturidade na fé, que você não vai ter necessidade de bater palma na missa. Sabia disso? Então é de cada um. Se você sente necessidade e acha que é bacana, legal. E se na tua comunidade é assim, o teu padre não tem nada contra, o teu bispo não tem nada contra, não tem problema nenhum. Não precisa dessa pilha de todo mundo ficar brigando aí que pode, que não pode. E não precisa ficar emburrado, né? Ficar emburrado, um cara fechado. Imagina, eu sou ministro da comunhão eucarística. Aí lá no altar, todos os ministros batendo palma lá e eu, né, não, tá errado isso aí, eu fecho a cara. Né, eu estou escandalizando, é o que Paulo dizia, né? Então é melhor eu bater palmas e, enfim, lá junto com eles, né? Só que vai chegar uma hora que você vai ver que você não vai ter necessidade de bater palma durante a missa. Não é obrigado, você não é obrigado a fazer isso. Afinal de contas, a missa é o Calvário, lembra? É o sacrifício de Jesus na cruz, né? Mas tem momentos de louvor. Oi, Leila, a Leila tá puxando ali pra mim. Pode falar alto, o pessoal tá te ouvindo. Não, tá. Se você vai numa paróquia que não bate palmas, respeite. respeite. Não bata. Não bata. É igual igual nós vamos a alguns lugares que a comunhão é só na boca. Nós comungamos na boca, até porque eu prefiro comungar na boca, né? Mas em alguns momentos eu não posso comungar na boca por algumas situações, né? Então essa pergunta demorou um tempinho mais, né, gente? Depois, se ficar alguma dúvida ainda, pode mandar no nosso privado que a gente responde, né? Muito bem, Paty, sem pôr fogo no parquinho, tudo é uma questão de senso, de bom senso. Muito bem colocado, senhora Dona Patrícia. Leila, próxima pergunta. O cantor, o salmista, ele pode cantar da onde ele está lá no coro? Ou toda vez que ele for cantar o salmo, ele precisa se dirigir a Ombão, a mesa da palavra? Queridos músicos, meus queridos, não fiquem bravos comigo. Então isso aqui também não é nenhum problema. É muito simples de responder isso aqui. A pergunta é se o cantor salmista, quem vai cantar o salmo, se ele está lá no coro, se ele pode cantar de onde ele está. O correto seria que o salmista do dia fosse só salmista, que ele não estivesse lá no coro. Seria o correto. Por quê? Porque o salmo é uma das leituras. Mas a gente sabe da deficiência de músicos, né? Como faz falta músicos, infelizmente. Às vezes lá na missa tem duas pessoas cantando e um é o salmista, né? Então não tem jeito. Então o que acontece? O salmo é uma das leituras. Primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho. Toda leitura precisa ser proclamada no seu local adequado. E o local adequado é a mesa da palavra, que nós chamamos também de ambão. O padre não pode pegar o lecionário e lá no meio da igreja proclamar o evangelho. O leitor não pode pegar o lecionário e... Por exemplo, eu não deveria nem proclamar a palavra lendo na liturgia diária. No lecionário, litúrgico, né? Liturgicamente falando, é o correto. Então o salmo também. Então o correto, se o salmista está lá no coro, ele vai, passa em frente ao altar, faz a vênia e dirige-se até a mesa da palavra e de lá ele canta o salmo. Sugestão minha, você segue as orientações da tua paróquia, ok? Se não é possível ao salmista cantar lá na mesa da palavra, então não cante. Não cante. Que outra pessoa proclame o salmo lá na mesa da palavra e o Ministério de Música aí canta apenas o refrão. Aí seria mais próximo, né, daquilo que é litúrgico. E salmista, meu querido, eu vejo em muitos lugares que o salmista coloca a veste litúrgica do salmo e quando termina o salmo ele tira. O leitor fica lá na missa, a missa inteira com a veste litúrgica, o padre fica. E por que o salmista tem que tirar? Então se você é salmista e está com a veste litúrgica, continue com ela até o final da missa. É uma dica, tá bom? Muito bem. Próxima pergunta, dona Leila. Roupa! Ai! Ai! Pode ir à missa com jeans rasgado? Meu Deus! Essa pergunta tinha que aparecer aqui para mim, né? Não tem jeito de fugir dessa pergunta, né? Gente, eu falei no primeiro episódio da live, eu falei de modéstia. A modéstia para o homem é camisa, para a calça, sapato fechado, né? A modéstia para a mulher é uma roupa, uma blusa fechada, né? De preferência saia ou vestido. Modéstia. Nem todos vivem a modéstia ao pé da letra, ok. Independente disso, eu não devo ir à missa de qualquer jeito. Missa também não é desfile de modas, né? Qual que é o problema do jeans rasgado? Primeiramente, que ele é uma afronta às pessoas que não podem ter roupa boa, roupa nova. Entendeu? Oi, grupo de jovens Profetiza, que bom ter vocês aqui. Eu vi um coraçãozinho ali do Profetiza. Então o jeans rasgado, ele tem uma outra
Que situação? Eu te sugiro que você assista um artigo do Padre Paulo Ricardo falando sobre isso. Uma roupa rasgada, ela ofende às vezes a pessoa que é pobre e não tem condições. Ela usa rasgada porque ela não tem dinheiro para comprar uma roupa melhor, uma roupa boa, né? Eu sei que o rasgado é modinha, eu sei que as meninas gostam, que os meninos gostam. Gente, desencana, não tem problema nenhum. Mas na missa, sem contar que muitos jeans rasgados podem vir rasgado até a virilha. Desculpa a expressão, às vezes dá para ver até a cor da calcinha das meninas por causa do jeans rasgado. Então mostra às vezes mais partes do corpo do que se tivesse de bermuda, por exemplo. Então analisa, reflete, você mesmo, você mesma. É uma roupa conveniente para eu ir adorar a Jesus, para receber a Eucaristia, por exemplo? Eu tenho certeza que se você colocar isso em oração e pedir para o Espírito Santo iluminar você, você vai ter a resposta sem eu precisar falar. Se é certo ou se é errado. Eu já falei de modéstia e o que o jeans rasgado, qualquer roupa rasgada é uma afronta, né? A dignidade da pessoa humana, tá certo? Reflete, deixa o Espírito Santo falar no seu coração, né? A sensualidade. Claro, verdade, né? Porque de jeans tá... Ixi, gente, porque hoje a gente vê meninas, isso é mais comum de meninas, usando micro shorts. E o micro short às vezes é rasgado ainda. Então a polpa da bunda, desculpa que eu não tenho muita trava na língua às vezes, né? Fica lá à mostra, né? E aí isso eu levar pra missa não dá muito certo, não. Leilinha, mais uma perguntinha, qual que é a próxima? Eita! Ai, 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 fogo no parquinho de novo. Padre Edmilson, socorro, pelo menos dá uma benção aí, padre. Só o padre pode fazer a homilia? Vixe! A pessoa que perguntou isso, olha, Leila, live sobre modéstia feminina. Please, olha, estão pedindo uma live sobre modéstia feminina. Vamos fazer. Vamos fazer, né? Modéstia feminina, daí é só a Leila, né? Eu fico nos bastidores, tá, Isa? Gente, essa pergunta é perigosa, né? Se é só o padre que pode fazer homilia. É perigosa, mas não é, porque está no direito canônico. Eu não tenho medo de falar, né? É só o padre e acabou, ponto. Tem muito pregadorzinho estrela por aí que quer fazer homilia na missa, né? Aí vai nos retiros, vai nos acampamentos. Eu sei que tem alguns padres que oferecem para o pregador. Vai do bom senso do pregador falar, padre, desculpa, mas não é o meu papel fazer homilia na missa. E se o pregador aceitar, dar uma palavrinha, então que ele deixe bem claro para a Assembleia que ele está dando uma mensagem, né? Mas de preferência que não seja na hora do Evangelho. Por quê? O padre, antes de ele ser padre, ele passa por diversas orientações, né? Ordenações. A ordenação do leitorato, eu vou falar duas aqui, por exemplo, leitorato e diaconato, que é a penúltima ordenação antes dele ser presbiterato, né? Padre. Então, com essas ordenações, ele tem o poder da igreja para isso. E dentre as funções do padre é a homilia, o sermão. Inclusive, se tiver 2, 3, 4, 5 padres concelebrando, esse direito é do padre presidente da Eucaristia, daquela missa. Então ele não deveria nem passar para outro padre, quanto mais para um leigo, né? Então, se o padre pediu, né, o leigo pode muito bem falar ao padre, né? É melhor o senhor, padre, é o seu papel, enfim. Mas correto não é, e não é canônico, e não o código canônico não ampara isso, tá? Então, encerramento de acampamento, de retiro, a homilia é do padre. Se o padre não quiser fazer homilia, ele deu 5 minutinhos, deu um tempo de silêncio para as pessoas refletirem, mas ele não pode terceirizar isso porque não é correto. Se o padre fizer também, ele fez porque ele quis. Agora, o leigo pedir, ou o leigo isso, aquilo, não pode, né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Sem ser fogo no parquinho, Leila, não, por favor. Tranquilo. É tranquilo? Ai, que bom. A gente foi alternando assim. Ah, tá. No momento das ofertas, né? Que vai lá e você faz a sua oferta material. Tem um filme onde mostra que um anjo, né? Aquele filme, O Grande Milagre. Em espanhol, né? Em espanhol, agora já tem, né, tradução. Mostra que também naquele momento, quando as pessoas vão levar a sua oferta, elas colocam as suas intenções. E o anjo recolhe aquelas intenções e leva, né? Para você comentar um pouquinho sobre essa parte. A pessoa que perguntou isso provavelmente ficou com dúvida porque eu falei que... Ô Zelão, Deus te abençoe também, meu irmão. Zelão é meu irmão lá de Minas Gerais, né? E o padre Edmilson está monopolizando todo mundo aí, né? Dá-lhe negão, Kleber. Como é que se chama o padre Edmilson de negão? Não fala isso, Kleber. Kleber, só você tem que arrumar 200 pessoas para assistir a live minha e do padre Edmilson na próxima quarta-feira, tá? Por causa desse negão aí, né? Égua. O pessoal vai ter que entender. Quem entrou agora não entendeu o negócio do ego. E quarta-feira vocês vão saber na live do padre Edmilson. Voltando aqui à pergunta, né? Que eu dei uma fugidinha dela. A pessoa talvez ficou com dúvida porque eu falei que na hora do ofertório, o sentido do ofertório é a oferta mesmo, material, né? E as pessoas às vezes falam, vou ofertar o meu coração, vou ofertar a minha vida. Naquele vídeo, é uma atitude
atitude piedosa, né? Uma maneira piedosa de colocar que Deus também acolhe as nossas ofertas, as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas preocupações, só que isso a gente colocou lá na oração da coleta, né? Então na hora do ofertório, mesmo que eu possa me oferecer a Deus por inteiro, eu não posso esquecer da minha oferta material, tá certo? Vamos para a próxima pergunta, porque nós já estamos com 25 minutos de live, fora os 10 que nós enrolamos para o povo entrar. Como se comportar durante a fila da comunhão? Ah, que beleza, né? A gente vê um desfile. Época de política, então nem se fala, né? Os candidatos, futuros candidatos, tá dando tchauzinho para todo mundo e batendo na mão do homem de quem está do lado do banco e não sei o quê, né? Meus queridos, eu sei que alguns movimentos, né? A gente prega acampamento, a gente prega retiro para crismando, prega retiro para primeira comunhão, prega retiro de jovens, enfim. Eu sei que cada movimento tem expressões que são próprias dos movimentos. Não estou aqui criticando nenhum movimento, tá? Mas na fila da comunhão não é fila de cinema, não é fila do refeitório, né? Fila da comunhão é fila do sagrado, estou me aproximando do banquete eucarístico. Então lembra quando eu falei do rito da Eucaristia, começou com o Pai Nosso, a partir daquele momento é um tempo de silêncio. Então a minha fila da comunhão também tem que ser silenciosa. Os músicos deveriam baixar metade do volume geral da mesa de som na hora da fila da comunhão. Para ser uma música bem silenciosa, bem calma, bem tranquila, que é um tempo de silêncio. Então, quando eu estou indo para a fila da comunhão, não devo nem cantar, é o ideal. Deixa quem cantar, deixa o Ministério de Música cantar e aquelas pessoas que estão nos bancos, que não vão comungar sacramentalmente ou que já comungaram, né? E eu me aproximo em silêncio, recebo Jesus com todo respeito, devoção e adoração, volto em silêncio, continuo em silêncio para minha adoração, né? Então nada de, por exemplo, marido e mulher, o marido vai todo, né, charmoso com a mão na cintura da mulher, ou pega na mão da mulher. Alguns lugares as pessoas põem a mão no ombro de quem está na frente, né? Enfim, mas não é correto. Eu vou comungar, a Leila vai, eu espero a Leila comungar e a gente volta abraçadinho ou volta juntinho de mão dada. Não é correto. Postura na igreja, a gente não deveria nem pegar na mão de ninguém na igreja, passar a mão na mão, passar a mão no ombro, né? Não deveríamos nem fazer isso. Imagina na fila da comunhão. Fila silenciosa, já vai em oração, em adoração e recebe e volta da mesma forma. Essa é a melhor maneira. Comungar com devoção, ok? Muito bem, próxima pergunta. Eita! Ai, meu Deus, quando é assim é fogo no parquinho, João Paulo. Oh, meu Deus. Sobre aquelas pessoas que não podem comungar. O padre diz, né, antes da comunhão, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Isto quer dizer, quem não pode comungar não está feliz? Não é feliz, né? Não está ou não é, né? Senão ela não é feliz porque ela não pode comungar, né? Eu entendi essa pergunta e quero retomar aqui rapidamente aquilo que eu falei na live passada, de que as pessoas que vivem em nova união, as pessoas que só moram juntas, não tem o sacramento do matrimônio, algumas coisas que impedem a pessoa de comungar e ela não pode se confessar, né? Então se ela não pode se confessar, ela não pode comungar, né? Eu não estou falando de pecado grave, tá, gente? Se eu matei alguém, eu posso me confessar, né, e posso voltar à comunhão. Eu estou falando daqueles casos que a pessoa não pode confessar porque ela não pode voltar à comunhão. Então, ok, o padre diz, né, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eu quero retomar esse caso porque eu disse que na missa há duas comunhões, né? A comunhão da palavra e a comunhão eucarística. E a comunhão fraterna também, que é uma maneira, né, uma interpretação. Então veja bem, eu já comunguei, então eu sou feliz porque eu fui convidado. Qual comunhão eu fui convidado naquela missa? A comunhão da palavra. E no momento da comunhão eucarística, qual que é o direcionamento? Que é exatamente o que está acontecendo agora nesse tempo de pandemia. Nós somos convidados, quando não podemos ir à missa, a fazer a comunhão espiritual. Então quem não pode fazer a comunhão sacramental, ele é convidado também, ele é um feliz convidado a fazer a comunhão espiritual. Então não tem acepção, não tem divisão de pessoas nenhuma, tá? Então tanto quem comunga sacramentalmente, quanto quem comunga espiritualmente, é sempre um feliz convidado para a ceia do Senhor. Lembra daquele banquete eucarístico lá em Mateus, né? Eu tinha até anotado em algum lugar aqui, Mateus, essa passagem anotada em algum lugar, não lembro agora exatamente qual que é, mas o Senhor convidou muita gente para um banquete. As pessoas deram desculpa e não foram. Ele mandou todo mundo ir para a praça, para as encruzilhadas e levar todo mundo que achasse. Levar os coxos, os aleijados, e mesmo assim, ele falou assim, as pessoas foram convidadas e não eram dignas. E mesmo entre aqueles havia alguém que não estava com a veste nupcial, ele foi retirado daquele local. Então quando eu estou numa situação que eu não posso comungar, eu não estou com a veste espiritual, mas eu posso participar do banquete eucarístico, né, comungando espiritualmente, ok? Muito bem, espero que todo mundo tenha entendido isso. Próxima pergunta, Leila.
sobre a oração após a comunhão. Depois que eu comungo, o que eu devo rezar? O que eu devo rezar depois da comunhão? Isso. É isso? Muito bem. Então, depois da comunhão, eu devo voltar silenciosamente, né? Silenciosamente, receber Jesus. Eu tenho duas posturas, né? Eu posso ficar em pé, fazer uma breve oração, posso me ajoelhar, que é o costume da maioria dos lugares. Não há necessidade de se ajoelhar, porque Jesus está dentro de mim, eu sou um sacrário vivo. Posso até me sentar, não tem problema nenhum. E aí é um momento de adoração, é silêncio, eu não devo nem cantar mais. Então naquele momento ali, é um momento de adoração. Eu vou adorar quem? Não é hora de rezar terço, não é hora de ler a Bíblia. Por quê? Porque eu estou com Jesus em mim, eu sou um sacrário vivo. Então eu tenho que adorar aquele que eu carrego dentro de mim. Orações de adoração e sempre orações cristológicas, ou seja, dirigidas a Jesus Cristo, tá certo? Então, por exemplo, existem algumas orações que você conheça. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Você pode agradecer a Deus com as suas palavras. Vai da sua intimidade, né? Que intimidade que você tem com Deus para falar com Deus. Como que você quer falar com Deus, né? Tem uma oração muito bonita, alma de Cristo, né? Lavai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, né? E orações assim, né? Que você pode, Jesus manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso, eu posso repetir, tá? E eu posso ir falando com Jesus, mas sempre agradecendo, adorando a Jesus Cristo presente dentro de mim. Eu gostaria tanto de ler todos os comentários que as pessoas fazem aqui, né? E aí eu não posso, né? Ao profetizo, ao comungar e só de então começar a tocar, né? Deveria ser o correto para os ministros de música, né? A gente pode fazer uma live sobre música, gente. Lembra disso, se vocês abraçarem a ideia, tá bom? Então nós vamos para a próxima pergunta. Assim, me falaram que por eu ser fumante não posso comungar. Aí eu quero colocar outra pergunta que chegou também agora. Se eu faltar, porque é em relação à comunhão, se eu faltar à missa por nenhum motivo justo, eu não posso também comungar na próxima missa que eu assistir? Isso é verdade? As pessoas tiram informações, gente, eu não sei de onde. Então, primeira coisa, nosso catecismo está por aqui, né, Leila? O Catecismo da Igreja Católica está ali. Tem uma versão bem fininha dele chamada Yucat, né? Que o pessoal fala Yucat. Mas tudo bem, Yucat. Primeira coisa, deveríamos ler o Catecismo da Igreja Católica, estudar, né, os documentos da Igreja, o código. Se a Igreja não proíbe algumas coisas, por que as pessoas tiram essas ideias, né? A pessoa que perguntou sobre fumar. Veja bem, o cigarro é um vício. Se você entende como um pecado, você vai conversar com o padre, enfim, vai se confessar. Mas é um vício. Mas beber também é um vício, né? É uma droga lícita o cigarro, né? Então, ele não é classificado, eu fumar não é classificado como um pecado grave, que é o que afasta da comunhão. Então, o fato de uma pessoa ser fumante não impede que ela se aproxime da comunhão. Qualquer pessoa, o que eu mais quero no mundo é que você pare de fumar, se alguém está assistindo aí, né, é fumante. Mas se assim fosse, quem fuma não pode comungar, muitos padres não poderiam comungar, poderiam celebrar a missa, porque muitos padres fumam, enfim, né? Então não se prenda, né? Não se prenda. O Yucat é uma linguagem, né, muito jovem, como o pessoal da profetisa está lembrando aqui, né? Facilitada, né? Ele é mais simplificado, né? O primeiro estudo do catecismo pode ser começado pelo Yucat. Depois você vai na versão completa, né? E quando eu falto à missa, se eu faltar à missa, eu tive todas as condições, mas eu troquei a missa porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar. É um pecado grave porque ele ofende o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tinha todas as condições de ir à missa, eu fui pescar, eu fui jogar bola, eu fiquei na cama, eu não fui porque eu não quis, eu não coloquei Deus em primeiro lugar. Aí é um pecado grave, ele ofendeu um dos 10 mandamentos. Então, se eu faltei à missa porque eu quis, tendo todas as condições, eu preciso me confessar antes de voltar à Eucaristia Sacramental, tá? Muito bem. E vamos para as últimas perguntas, porque nós já estamos com 34 minutos de live. Jesus! Foi falado, você disse, né, do cântico final, né? Se deve aguardar acabar a canção ou se pode tirar após o padre. E também foi falado aqui, que entrou depois, as perguntas, né, você respondeu. Muitas pessoas durante a missa que deitam um no ombro do outro, casal de namorados, de casais, ou crianças, né, pai e filho, que fica ali, enfim.
Com você. Ah, enfim, né? Joga aqui, né? Joga aqui pro Claudinei que ele resolve tudo, né? Do cântico final nós já falamos, né? Então não precisa esperar acabar o cântico final. Posso sair cantando o cântico final ou em silêncio, né? Então acho que já ficou bem esclarecida, né, Leila? Essa do cântico final, né? E essa questão de deitar no colo um do outro, né? É tão gostoso, né? A esposa deita no ombro do esposo, ou vice-versa, e não sei o que, né? Gente, postura na missa, né? Não é local. A missa, eu estou ali por causa de uma pessoa, e essa pessoa não é a minha esposa. Essa pessoa não é meu filho, não é minha filha, não é meu namorado, não é minha namorada, é Jesus Cristo. Então, assim eu devo me comportar, dessa forma. Foco nele. Então, esses toques, esses carinhos durante a missa, eles são inadequados, né? Vamos usar essa expressão. É claro que quando se trata de criança é diferente. A gente tem que pegar a criança no colo, aquela coisa toda, né? Então, é tranquilo em relação a isso, né? Mas não sendo assim, né? Não sendo assim, há que se evitar certos gestos carinhosos dentro da... Eu já vi até rolar até beijinho dentro da missa, né? Porque a gente tem olhos, né? E enxerga. Né? E a namoradinha tá ali, né? Na Páscoa. Eu já falei que não deve existir mais, né? E tal, e dá até beijinho, né? Então, fazer o quê, né? Rola, fazer o quê? Tem mais alguma pergunta, Leila? Tem, sobre criança. Então deixa eu mostrar você pro povo aqui, ó. A Leila tá vendo o celular na mão aí, a pessoa tá mandando pergunta e ela tá respondendo, né? Assim, quando tem criança pequena, é correto deixar com alguém e os pais irem na missa sem a criança? Ou os pais, um fica em casa com a criança, depois o outro vai na missa e se reveza? O que é o correto? Olha, isso eu falo nos acampamentos, né? Na minha casa nós somos em 9 irmãos, né? E nosso pai e a nossa mãe. E a gente ia na missa, a maioria das vezes, todos juntos. Se fosse depender disso, de deixar em casa com o pai ou com a mãe, revezar com o avô e com a avó, os nossos filhos não conheceriam a palavra, né? Nós, quando nos casamos, nós prometemos acolher com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo, na lei da igreja. Então, e como que o filho e a filha vai alimentar-se da fé se ele não vai à igreja enquanto pequeno? Então, vô e vó, quando teu filho ou tua filha pedir assim, fica com o teu neto aí, ó, porque eu quero ir na missa, não pega não. Fala, não, você tem que levar teu neto na missa, teu filho, né, tua filha na missa. Não é correto deixar com ninguém. É correto o pai, a mãe, o filho e a filha ir juntos à missa, em família. Esse é o correto. A criança dá trabalho, eu sei, a criança corre, tem lugar que as pessoas ficam com vergonha, porque o padre é bravo, o padre não gosta de criança, não sei o quê, né? Mas a Leila e eu aprendemos uma coisa muito interessante quando a Maria Clara era pequena, era bebê, né? Então ela queria andar na igreja. Primeira coisa que o padre nos ensinou, mostra para ela quem manda. Eu colocava ela no meio das minhas pernas e segurava para mostrar para ela que quem mandava ali era eu, não podia sair dali. Ela se acostumou a ficar no lugar com a gente, primeira coisa. Então o pai e a mãe também não podem deixar a criança fazer qualquer coisa, né? Segundo, uma vez o padre nos deu uma dica valiosa. Geralmente quando os pais vão com criança e tem medo da criança aprontar na igreja, os pais ficam lá no meio da igreja pro fundo. O que as crianças fazem? Correm para onde? Para frente. Por quê? O que é atrativo para a criança está lá na frente. É o padre, é a roupa do padre, é o ministério de música, é tudo, né? Então pai e mãe, leva a criança e senta lá no primeiro banco, ela vai ver tudo ali. Dificilmente ela vai ter a tentação de sair correndo, né? Agora tem pai e tem mãe que levam leva brinquedo, daqueles brinquedos barulhentos e não sei o quê, e quebra a cabeça. Não, pelo amor de Deus, uma garrafinha de água para a criança, né? Uma outra distraçãozinha assim, de borracha, que não faça barulho, não tem problema nenhum. Agora levar brinquedo barulhento e não sei o que para a criança na missa, deixar a criança ficar com o celular na mão e não sei o que na missa, nem pensar, né, gente? Então, mas deve ir juntos, não deve deixar os filhos em casa, pai, mãe e os filhos juntos, tá bom? É isso. Seguindo, tem Olha, pessoal da live, dá um oizinho se a gente pode continuar, porque a previsão nossa era 30 minutos, já temos 38, mais 10, 48. Se não chegar mais nenhum. Não, vamos responder só essa pergunta que chegou agora, que a gente tem que acabar, né? Também, tá. Questão de levar comida, mamadeira durante a missa. Então, né? É assim, de certa forma eu falei, né? A mamadeira, a criança, ela incomoda quando ela tá molhada, né? Ou fez xixi ou fez cocô, incomoda quando ela tá com dor e quando ela tá com fome. Então, se naquela hora ali é a hora da criança mamar, né? É aquela hora que ela mamaria em casa, então não tem problema nenhum, se ela é bebezinho, né? Então, agora, uma criança de 14 anos igual o João Paulo, não tem jeito de levar bolachinha pra missa, né, João Paulo? Eu olhei pra ele aqui brincando, né? Ele tá aqui, mas ele não leva, lógico, né? Mas assim, criancinha, bebezinho, não tem problema nenhum a gente levar uma madeira, uma comidinha, não tem problema nenhum. Agora, é isso, tá? Não vai passar disso, tá certo?
Então nós encerramos, né, Leila, as perguntas, né? Então, Considerações finais. então eu vou por você aqui para você dar tchau e falar como é que vai ser a live da semana que vem, terça e quinta. Ah, sim. Mas ó, em 1 minuto. Em 1 minuto não dá. Não, é só para falar, gente, assista. Assista então. A gente vai marcar isso no mesmo horário das 7h30, né? Com as crianças. É muito importante assim. 7h30 é nosso horário, gente. MS Paraguai, 8h30 horário de Brasília. Isso. É muito importante que os filhos assistam, principalmente se o teu filho ainda não está na catequese, ainda não entende direito o que é a missa. Ou se está, não está tendo catequese, né? Catequese online. É importante que catequistas assistam, porque nós vamos falar numa linguagem bem de criança para pré-adolescente, então ajuda muito as catequistas aos pequenos detalhes. E também aos pais, porque muitas vezes os pais não sabem explicar a missa para o filho e para a filha, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Então a gente vai estar explicando esses detalhes, né, da missa parte por parte, uma linguagem mais de criança, mais pré-adolescente, e também numa linguagem para a criança entender. E vamos também estar falando de como a criança deve se comportar na missa. Daí deixa comigo, tá, paz? Aí eu vou falar para as crianças o que elas podem e o que não podem fazer na missa. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso em 2 etapas, né, na terça e na quinta, para também não ficar muito cansativo para as crianças. E podem já mandar pergunta. Tá? Já pode mandar pergunta que a gente já vai, vocês nos ajudam a preparar a live melhor ainda, beleza? Ô, gente, Cauã, o Sidney, o Cauã não pode levar comida na missa não, tá? O Sidney perguntou se o Cauã pode levar comida na missa, né? O Cauã não pode. Olha, não é porque a Leila não, gente, porque além de linda e maravilhosa, ela leva muito jeito com criança, né? Vocês têm visto os vídeos que ela tem gravado? Então, assim, eu quero fazer um convite para vocês que estão assistindo a essa live e os que vão assistir também o vídeo depois. Se vocês toparem, que tal você conversar aí na sua paróquia com o seu padre, primeiramente, e você passar para a Leila, para mim, para nós aqui, o contato do coordenador ou da coordenadora da catequese da tua cidade. E aí nós mandamos um material de divulgação para ver se o pessoal topa de divulgar para os catequistas de cada cidade, né? Então, se você mandar no nosso WhatsApp, no nosso direct aqui, nos nossos comentários, né, manda o contato do coordenador de cada das paróquias que estão aqui e nós entramos em contato com eles para a gente divulgar, né, terça e quinta da próxima semana, uma missa, parte por parte, para crianças, com a linguagem de criança, tá certo? Meus queridos, lembra, quem assistiu desde o começo, Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, foi o nosso livro indicado, tá certo? E nós vamos ficando por aqui, olha, nós queremos agradecer imensamente a todos vocês. Eu adoraria falar um monte de nomes aqui, mas eu não posso, né? Porque se eu falar nomes eu vou ser injusto com alguém. Eu vou agradecer, eu vou falar o nome de uma pessoa aqui apenas, né? Da Leila, lógico, né? Naturalmente uma pessoa de fora aqui do nosso círculo, que é o Erlon, né? O Erlon, ele sempre pediu para nos ajudar a evangelização, né? E o jeito que ele fez as artes de divulgação dessa live, né? Então eu vou agradecer em nome do Erlon todos os que ajudaram a divulgar, né? Que assistiram, que divulgaram, que compartilharam, né, que vão compartilhar o vídeo depois do canal do YouTube. Se você está me assistindo porque alguém te convidou, me siga no Instagram, né, Claudinei Fac, tudo junto, a Leila Camp 1. Ah, padre, mas... Ô padre, eu vou chamar o senhor para dar a benção final aqui. Se o senhor topar, me dá um joinha que o povo já vai te conhecer agora. Padre Edmilson, ficou até o final, gente. Se o senhor topar, me chama aqui que eu vou te convidar. Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe, né? Pessoal da música, se vocês se organizarem, a gente pode fazer uma live sobre música, sim, tá? A gente pode fazer a música na liturgia, né? E a gente agradece. Desculpa alguma coisa, né? Se a gente falou alguma coisa que talvez alguém não tenha gostado, mas que Deus abençoe a todos, né? E cadê o Padre Edmilson para me dar um joinha aqui para ver se ele me dá uma... Às vezes ele não tava de pijama, né? E talvez ele tá com vergonha, né, Padre Edmilson? Ou já foi embora, né? Gente, por que eu peço a organização das pessoas? Porque mais difícil do que se colocar na frente do celular aqui e fazer uma live é organizar a live. Porque a logística da live não é só eu vou fazer e pronto, é divulgar, é ser chato igual eu sou, gravar vídeo, pedir para as pessoas ficarem compartilhando e não sei o quê. Então nós precisamos ter um grupo de pessoas que façam isso, né? E se os músicos querem se unir para fazer uma live de música, nós temos que reunir várias paróquias, né? Músicos de vários lugares, para a gente fazer, e aí cada lugar divulga, né? E a gente faz essa live com todo o carinho do mundo, tá certo? Pra aqui, aí o senhor já vai entrar. Tô com vergonha. Tô com vergonha, fica pra quarta, nada, padre, o senhor já
foi convidado agora, ó. Nem que for de pijama. É só o senhor dar ok aí e entrar aí, o senhor já dá a bênção final para nós. Padre, vai ser uma maravilha, bom demais o senhor nos dar essa bênção. Mesmo que o senhor dê essa bênção aí à distância, não tem problema, mas se o senhor der a bênção aqui, né, se mostrando aqui, vai ser bom demais. Entra aí, aceita o convite aí. Vamos, padre. E vamos pedir pro padre, gente. Vamos, padre. Olha, o padre Edmilson, Ju, falar que tá com vergonha. Depois de tudo que a gente viu e ouviu lá em Macapá, né? Olha a sugestão do... Mostra só a mão. Ele vai entrar. Ê, uma salva de palmas pro padre Edmilson. Ô, meu querido, que saudade. Tudo bom, meu querido? Eu tô bem demais, o senhor padre? Firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. Qual seria a entonação correta agora para égua? Como é que seria, padre? Égua, tu me tirou do meu quarto, mano. Olha, padre, que honra eu conseguir tirar o senhor do seu quarto. Ô, gente, essa figura aí, ó, é a figura que vai estar comigo na quarta-feira que vem. Nós vamos Deus falar, quiser. né, padre? Se Deus quiser, né? E nós vamos nos falar, e, ó, eu tenho certeza, gente, vai ser uma live muito animada também. Vai ou não vai, padre? Com certeza. Ah, o padre conta cada história, gente. Vocês não têm noção. O senhor vai contar aquele negócio. O senhor vai falar dos pesos, viu, padre? Lembra dos P, lembra? Pode deixar, é Então, minha marca. é tua marca. Então o senhor vai começar falando dos P's. Mas, Tá padre, é um certo. carinho muito grande receber o senhor aqui, né? E que Deus abençoe a cada um de nós. E, por favor, nos dê a bênção final. Vai ser um... Gente, não tem presente melhor do que nós encerrarmos uma live falando de missa, parte por parte, com uma bênção sacerdotal. Então, onde você estiver agora, na sua casa, você que está no Paraguai, você que está no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em São Paulo, onde você estiver. Então, que você estenda suas mãos e incline a sua cabeça para você receber essa bênção do nosso querido padre Edmilson, lá do Macapá. Padre, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Berlinda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, um beijo no seu coração. Obrigado, viu, Você padre? também. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Amém, padre. Até quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Gente, olha, não tem presente melhor que esse, né?